Conselho Consultivo de hoje analisamos a reunião de ontem entre Angela Merkel e Nicolas Sarkozy e para isso temos connosco, como é habitual, Pedro Marques, deputado do PS, e também António Gaspar, professor universitário. Aos dois agradeço a vossa presença aqui neste Conselho Consultivo e começo por si, António. Temos falado aqui ao longo de meses de uma zona euro à beira do precipício. Esta ameaça do corte de rating por parte da S&P aos países fortes do euro confirma? Pode vir a confirmar esse precipício? Olá, bom dia. Eu preferia salientar e sublinhar uma outra situação. Quer dizer, a Europa está numa encruzilhada muito difícil, não é? Eu aqui recuperava uma ideia principal que Jacques Delors, o grande comissário, portanto, um dos pais do euro, deu ao Daily Telegraph há meio de dias, em que, de facto, ele realça e sublinha aquilo que eu já tenho dito aqui também várias vezes, ou seja, que há uma falta de organização e há uma falta de lideranças europeias, que vem já desde o momento da criação do euro. Não houve, nessa altura, segundo ele diz, e me parece muito bem, não houve coragem política para impedir alguns países de entrar no euro, porque em termos estruturais não tinham condições para isso. E depois, mais grave, não houve, ao longo deste tempo todo, a visão estratégica, aquele golpe de asa, para perceber o que tinha corrido mal e alterar o que tinha corrido mal. Repare que na reunião de ontem, entre o líder francês e a líder alemã, continua a organização, quer dizer, não sabem se o novo tratado, para já não sabem se vão propor um novo tratado, parece que sim, mas será um tratado a 17, será um tratado a 27, quer dizer, isto não abona de facto nada em termos das lideranças destes países. Eu, o que me parece, e partilhando também aqui com, digamos, aquilo que um outro comentador partilhava numa conversa que tive com ele, acho que tem que ser um país fora da Alemanha e fora da França, a propor uma alternativa, efetivamente, que seja credível, porque neste momento, eu acho que todos querem a Europa e querem a União Europeia. Acho que não há ninguém nos 27 e nos 17 que queira um caminho distinto. Agora, temos é que saber qual é o percurso mais seguro e o mais adequado para, digamos, para solidificar essa união. Portanto, está visto que até agora a política cambial e a política monetária que saíram da esfera, digamos, dos países e passaram para o Banco Central Europeu, ninguém se queixa de falta de soberania, portanto é um peritório, penso que para já que ninguém contribui, mas por outro lado temos que caminhar para a União Política, e a União Política tem necessariamente que ter política orçamental e fiscal do mesmo lado, ou seja, não faz sentido absolutamente nenhum que hoje cada um dos 27 países tenha uma fiscalidade própria. Não faz sentido, quer dizer, nós vamos aqui ao lado dos nossos vizinhos espanhóis, em termos fiscais as coisas são completamente distintas do que são em Portugal e nos 27 essa situação também se verifica. Agora, não nos podemos esquecer também, e ontem, por causa, digamos, do novo acordo europeu, do tratado europeu, se por acaso ele for assinado, e se calhar vai ser assinado, a senhora Merkel e o senhor Sarkozy vinham dizer que sanções graves para quem não cumprir, sobretudo em termos de política orçamental. Não nos podemos esquecer que está em vigor uma coisa que se chama PEC, Pacto de Estabilidade e Crescimento, e que já prevê, para déficits excessivos acima dos 3%, penalizações. Não nos podemos esquecer também que a própria França e que a própria Alemanha, não muito longe no tempo, ultrapassaram esses 3%. E o procedimento por déficit excessivo, que eu saiba, nunca foi levantado. Portanto, já há penalizações, de facto, para quem excede esses 3%, não é? Aliás, há quem defenda que esta colagem de Sarkozy e Angela Merkel tem precisamente o intuito de não ser penalizado, porque já há eventualmente, França sim. Eventualmente. Portanto, sucedeu. o que eu quero dizer, para dar a palavra ali ao Dr. Pedro, aquilo que eu queria, só para sintetizar, é que, de facto, nós temos que caminhar para uma União Europeia, de facto, mais unida, e essa união só se consegue com uma união política. Portanto, quer nós queremos, quer não, a parte orçamental e a parte fiscal têm que ficar, digamos, debaixo com as mesmas orientações. Quer dizer, eu acho bem que os países que, enfim, que de alguma forma, sistematicamente ou quase sistematicamente, ultrapassem aquilo que está definido, neste caso, no Pacto de Estabilidade e Crescimento, sejam penalizados. Agora, a penalização não vamos, enfim, não vão bater nas pessoas com certeza e não vão prender as pessoas, quer dizer, agora, penalizações, mas penalizações, eu diria, adequadas e penalizações, digamos, sustentáveis, não é? Pedro, Merkel e Sarkozy acordaram numa união fiscal e cimeiras mensais, mas este aviso da Standard & Poor's mostra que este anúncio não serviu de nada. Bom dia, Sandra. Eu estou muito cético quanto à capacidade destes resultados, mais esta reunião a dois,
entre França e Alemanha, cética em relação aos resultados para a resolução da crise. Em primeiro lugar, porque acho que não vamos resolver os problemas da Europa pelo que mandam apenas dois e com todos os outros a seguirem essas propostas de França e Alemanha. Não vamos por aí. Nós precisamos de mais Europa, mas mais Europa em democracia. O que quer dizer que os povos de toda a Europa e os seus representantes legítimos têm que ser ouvidos nas soluções e na construção das soluções. E isto não é coisa menor, porque a legitimação das soluções que possam ser construídas nos Conselhos Europeus será maior ou menor na justa medida que os cidadãos de toda a Europa compreendam que foram envolvidos nessas soluções. E depois, aquilo que nós tivemos com esta ameaça da Standard & Poor's é, no fundo, a confirmação, e para aqueles que andavam a dizer que não, que isto era uma crise de meia dúzia de países incumpridores do Sul e da Europa, é a confirmação de que esta é uma crise sistémica europeia. Mas parece que já todos estão de acordo quanto a isso. Pois não me parece bem, ainda há muito pouco tempo ouvi o Primeiro-Ministro do nosso país a dizer à frente do Presidente da Zona Euro, do Conselho da Zona Euro, a dizer que não, que esta era uma crise dos incumpridores, de meia dúzia de incumpridores, entre os quais Portugal se contava, e que quando resolvêssemos os problemas dos incumpridores estava tudo resolvido. E, portanto, não é uma crise dos incumpridores, é uma crise sistémica. A sua resolução tem que ir muito mais longe do que uma espécie de PEC aditivado, de Programa de Estabilidade e Crescimento aditivado, foi verdadeiramente aquilo que ontem foi falado por Merkel e Sarkozy. O que nós precisamos é de maior simetria do ponto de vista do desenvolvimento económico na Europa. Nós não podemos ter uma zona monetária única, que é o que representa o euro, sem aproximar os ciclos económicos e sem aproximar, se quiser, o desenvolvimento dos espaços que estão dentro dessa moeda única. Isto já é estudado há muitos anos na economia, há cerca de 50 anos que estudamos isto, e nós não vamos conseguir subsistir como moeda única estruturalmente, não estou a falar dos próximos meses ou anos, mas estruturalmente sem aproximar os nossos ciclos de desenvolvimento. Eu tenho dito que esta estratégia das últimas semanas, meses, de empobrecer meia Europa, este sucessivo acrescentar de programas de austeridade país a país no sul da Europa, este empobrecer de meia Europa poderá ser o fim da Europa. Não é este o caminho. Nós precisamos de criar as condições para uma maior intervenção do Banco Central Europeu nesta fase para resolver a crise de liquidez, a tal questão do credor do último recurso, a questão que tem afastado muito, e é um afastamento institucional muito grave, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Nós precisamos, efetivamente, e eu aqui estou claramente com o Presidente da República nesta matéria, precisamos de um papel muito forte do Banco Central Europeu agora para dar credibilidade à resolução do problema de liquidez, da crise de liquidez, mas precisamos depois de tratar daquilo que é o nosso problema económico estrutural na Europa, que não é um problema apenas dos déficits públicos, também têm que ser resolvidos os problemas dos déficits públicos, mas nós temos um problema de déficit externo global de vários países dentro da zona euro, e é esse que nós temos que atalhar, é desse que nós temos que tratar. António, o encontro de ontem rendeu, como já dissemos, mais disciplina, mais austeridade para os países gastadores. Esta é a estratégia certa da Alemanha, ou, por outras palavras, é esta a estratégia certa no sentido de esticar a corda até ao fim para que todos os países aceitem o novo tratado? Bom, relativamente à Alemanha, e eu já disse aqui várias vezes, e à França, eu tenho dúvidas neste momento, sérias dúvidas, e acho que temos todos, penso eu, que estejam, digamos, mais ou menos em linha e preocupados com estes temas, não é? Tenho muitas dúvidas, de facto, se existe alguma estratégia, não é? Porque o que temos visto é um zigue-zaguear permanente entre a Alemanha diz uma coisa, a França diz outra, agora ultimamente a França tem ido a reboque da Alemanha, mas quer dizer, mas isso não é estratégia, quer dizer, portanto, eu acho que é resolver problemas pontuais e de facto nós temos que olhar para o curto prazo, naturalmente, para o curto prazo, e aqui estou de acordo com o que dizia o Dr. Pedro, portanto, eu tenho a mesma opinião relativamente ao Banco Central Europeu. Não há o perigo, portanto, de uma tensão inflacionista, porque de facto a procura interna dirigida nos países ela é tão débil neste momento que não consegue ela própria gerar, portanto, surtos inflacionistas. Portanto, nós sabemos, digamos, das primeiras lições que se ensinam, portanto, na introdução à economia, é que o excesso de massa monetária em circulação provoca, digamos, inevitavelmente uma situação de inflação. Isso foi o que aconteceu, portanto, no México, nos anos 80, foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu no Brasil, e penso que é um pouco esse receio que está na... E também aconteceu na Alemanha. Sim, pois. É esse o grande mas esse trauma dos alemães. esse o grande problema da senhora Merkel, é de facto que se o Banco Central Europeu
como credor, como, digamos, responsável de última instância pelas dívidas soberanas, se puser a emitir moeda, aliás, como acontece hoje com o Banco Central Europeu, com a Fed, com o Banco japonês, com o Banco Central japonês e com o Banco inglês, portanto, eles emitem moeda exatamente porque, repare, neste momento, fala-se muito da dívida pública europeia, mas a dívida pública americana e a dívida pública japonesa são muito maiores que a dívida pública em percentagem do PIB, muito maiores que a dívida pública da Europa. E eles não têm esses problemas, não têm esses ataques. Porquê? Porque, de facto, tem uma Fed, tem um Banco Central do Japão e tem um Banco Central inglês que garante, digamos, aos investidores, aos especuladores, como queiram chamar, que andam no mercado secundário, a compra de todos esses ativos. Portanto, de facto, essa, digamos, é a medida de curto prazo. E depois, de médio e longo prazo, naturalmente, que a União Europeia não se pode... Eu aqui já eu acho que não tenho, enfim, nenhum, como é que é dizer... não tenho qualquer problema em afirmar isto. Quer dizer, eu acho que já devemos falar agora em refundar a própria União Europeia, não é? Sobre os alicerces que estão da União Europeia agora, ela tem que ser refundada. E o problema, da sustentabilidade do desenvolvimento económico, onde assenta, digamos, grande parte do emprego, isso deve ser, digamos, uma preocupação, não se resolve no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Porque sem, de facto, haver uma sustentabilidade em termos de desenvolvimento económico, que arrasta naturalmente um acréscimo de emprego, nós não vamos ter, naturalmente, uma União Europeia como os seus fundadores, Adenauer, Schuman e Monnet, portanto, idealizaram, e, sobretudo, não iremos ter uma união económica, monetária e política, que entre parênteses, não é? Digamos, sustentável e que, em termos do desenvolvimento humano, seja aquilo que, no final de contas, ela foi criada, em termos gerais, não é? Acha que Angela Merkel vai conseguir uma alteração do tratado em tempo recorde, ou seja, em meses, quando na realidade isso leva anos a acontecer? Sandra, aparentemente há alguns mecanismos institucionais, nomeadamente os protocolos anexos aos tratados, que nos permitirão uma alteração rápida. Neste caso, no fundo, é um acrescento através desse tal protocolo anexo que poderá ser argumentado que se enquadra naquilo que já está ratificado no âmbito dos tratados e que poderá então permitir essa alteração, se quiser o tal PEC mais forte, reforçado, o PEC com regras mais duras, com as tais sanções constitucionais mais significativas. Eu ainda sobre esta reunião de ontem, e no fundo sobre o Conselho Europeu que vai acontecer esta semana, porque é isso que é significativo do meu ponto de vista, são as decisões solidárias europeias, se se percebe alguma coisa do que se está a passar neste momento, é que nomeadamente Merkel tem um problema interno, um problema político, que é explicar aos alemães que tudo o que tem andado a dizer sobre a questão da intervenção dos bancos centrais, neste caso do Banco Central Europeu, nos mercados monetários, tem agora que ser um pouco alterado, ou muito alterado. Parece estar a criar-se um consenso, muitos ainda se tentam afastar dele, mas progressivamente chega-se lá, parece estar-se a criar um consenso de que efetivamente vai ser preciso a tal intervenção credível, a tal ameaça credível de intervenção do Banco Central Europeu, que até de alguma maneira torna desnecessária a própria intervenção. Se os mercados acreditarem que o Banco Central Europeu comprará muita dívida, deixarão de vender a desconto, deixarão de vender para perder dinheiro, teoricamente, porque sabem que essa dívida será efetivamente comprada. Mas para isso acontecer, tem que haver aqui um trigger, tem que haver aqui qualquer sinal que a Alemanha possa dar aos seus eleitores, digamos assim, mas que o próprio Banco Central Europeu possa dar no quadro das suas instituições internas. E esse trigger parece ser este tal PEC reforçado. Parece-me que este PEC reforçado, esta restrição reforçada na política orçamental, é um instrumento para depois poder agir do lado da liquidez através do Banco Central Europeu. Se for assim, se nós tivermos este lado da equação, o lado da liquidez, a resolver-se nos próximos meses, espero que assim seja, depois temos que trabalhar muito, como digo, para o tal desenvolvimento económico e para a resolução dos problemas estruturais da nossa zona euro. Eu volto a dizer, não será empobrecendo e, se quiser, baixando, por exemplo, os salários reais de Itália, Espanha, Portugal, Grécia, como já tem vindo a ser discutido, esta ideia de é preciso baixar os salários reais porque estamos a competir com economias com salários muito mais baixos. Bom, primeiro, agora podemos dizer que estamos a competir com os países da Europa, mas ainda fora da zona euro, com salários mais baixos. Mas a seguir depois também está a China e a Índia. O nível de austeridade e de diminuição de rendimentos reais que teria que acontecer para competirmos com estes países seria absolutamente insuportável para os povos europeus. E afastava-nos muito mais do centro da Europa. E punha estes países do sul da Europa, se quiser, muito mais sujeitos a choques assimétricos, que são as tais efeitos sobre a economia, que seriam diferentes do que aconteceria em determinado momento,
junto do centro da Europa, depois sem orçamento comunitário continuaríamos a ter choques significativos na Europa. Nós precisamos de resolver o problema de liquidez e precisamos, depois de resolver os problemas estruturais, aproximar e não afastar as economias europeias. Não vamos resolver nenhum problema estrutural do euro afastando as economias europeias. António, acha que vai por água abaixo todo o Tratado de Lisboa como o conhecemos hoje? Bom, quer dizer, acredito que não. Quer dizer, agora há certos pontos do... Não é só o Tratado de Lisboa. Se nós, digamos, fizéssemos um bocado de história sobre a União Europeia, não é? Desde o Tratado, sobretudo de Maastricht, para cá, houve pontos que já foram abandonados, não é? Portanto, e o Tratado de Lisboa certamente terá alguns pontos que irão ser abandonados, quais ninguém sabe ao certo, porque ninguém sabe o que é que a União Europeia irá decidir relativamente a essa matéria. Agora, creio que um dos principais pontos do Tratado de Lisboa que tem... Mas é curioso, porque a Alemanha já se preocupou muito mais com essa questão e hoje já não se preocupa, que é quando foi a Grécia, digamos, quando a Grécia começou a ter aqueles problemas gravíssimos, a Alemanha era partidária de que os grandes incumpridores, neste caso concreto era um recado muito direto para a Grécia, devia de sair do euro. Ora bem, o Tratado de Lisboa proíbe exatamente a saída do euro, a não ser a pedido do próprio país que, digamos, que está no euro, não é? Portanto, não pode ser os outros países a dizer, não, tu és expulso porque não cumpres um conjunto de critérios. E aí eu recordo-me que a senhora Merkel tinha essa ideia assim, um bocado encapotada, um bocado disfarçada e tal, mas de facto o que ela queria dizer era claramente à Grécia, não tem lugar aqui, vocês são desorganizados, são desleixados, há aqui um conjunto, enganaram o Eurostat, há aqui um conjunto de situações que vocês deviam ser afastados. Mas curiosamente, depois, e ao longo do tempo, de um tempo necessariamente curto, mas que foi feita uma evolução, ela curiosamente já não vem defender isso, já não diz a mesma coisa, o discurso político dela alterou-se. Portanto, neste momento, para ela, naturalmente, a Europa faz sentido com todos, não sai ninguém do euro, o euro tem que ficar, digamos, fortalecido, tem que ser tomadas um conjunto de medidas para salvar, portanto, o euro, acima de tudo o euro, e a coesão europeia. Portanto, eu acredito, relativamente aos tratados, e concretamente ao Tratado de Lisboa, que alguma coisa, eventualmente, poderá ser digamos, alterada. Não sabemos também em que pressupostos é que irá assentar este novo tratado que os países, que a Alemanha e a França, não é? Mas eu parece-me, digamos, este diretório, não é de agora, desde sempre me parece claramente mal, porque as decisões têm que ser tomadas por unanimidade e uma das coisas que eles querem, digamos, os dois querem fazer, digamos, em termos de alteração, é exatamente, é isso. Não me parece a mim que seja correto. A mim parece-me que seja correto, sim, aquilo que tem sido até agora, portanto, tem que ser, digamos, por unanimidade. Tem que obedecer justamente a unanimidade, para quê? Para obedecer a um conjunto de negociações relativamente aos interesses de cada país, porque os interesses dos países não são idênticos, naturalmente. Há países com interesses, há um interesse comum, uma espinha dorsal que é comum a todos, mas depois cada país tem, de acordo com as suas condições estruturais, tem mais interesse numa parte e outros menos interesse noutras partes, naturalmente, e digamos, essa unanimidade serve não para algum país, como já tem acontecido muito pontualmente, fazer contravapor, ainda, por exemplo, recordo-me, aqui há relativamente pouco tempo era o Presidente da República Checa que não queria fazer a ratificação do tratado, porque, digamos, por uma embirração, acho que é por uma embirração mais pessoal do que propriamente por razões políticas evidentes. Mais contra a Europa, no caso dele. Sim, por razões políticas evidentes, não é, que sustentassem essa opinião, mas me parece bem que as decisões sejam tomadas por unanimidade. Portanto, algumas coisas é capaz de mudar relativamente ao Tratado de Lisboa, relativamente, se calhar, ao Tratado da própria União de Maastricht, não é, de 92, relativamente ao tratado nisso também penso que poderá, digamos, haver qualquer tipo de alteração. Agora vamos esperar para ver o que é proposto neste novo tratado, que penso que irá pelo menos a proposta do tratado irá sair, digamos, do Conselho, se não no Conselho Europeu, mas pelo menos já linhas mestras para aquilo que será eventualmente um rascunho, ou será o próprio tratado. Vamos ver o que é que propõem, sobretudo a Alemanha e a França, não é? Pedro, acha que vamos ter uma Europa de ricos e pobres? Pois é isso que eu não desejo e é isso que eu acho que será o fim da Europa, se acontecer. A propósito do que dizia o professor António Gaspar há pouco, relativamente à situação da Grécia, houve um cálculo político na Alemanha, isso é mais ou menos público, que seria mais fácil vender politicamente aos alemães a ideia de apoiar os bancos alemães num contexto de um default parcial da Grécia do que apoiar diretamente o próprio Estado grego com fundos alemães.
E, portanto, houve esse cálculo político inicial numa ideia de um eventual default parcial da dívida e uma eventual saída do euro, apoiar os bancos alemães e não apoiar o Estado grego. Bom, isso correu mal, foi apenas um erro, porque rapidamente se percebeu que esta crise saltaria para outros países. Ou seja, o facto de a Europa aceitar a saída ou um default significativo de um membro da zona euro criou nos mercados a convicção forte de que outros países se seguiriam, Portugal, a Irlanda, depois a Espanha e a Itália. E, portanto, atingiu uma dimensão económica absolutamente insuportável. E por isso a Alemanha percebeu que tinha que parar e que não era possível aceitar ou sequer, de algum modo, fomentar a saída de um membro da zona euro. E a partir daí alterou-se radicalmente a perspectiva e a perspectiva passou para a lógica de estender aos outros países em dificuldades do ponto de vista do seu déficit externo e também nos déficits públicos os tais programas de austeridade, as tais medidas de austeridade. E é aí que é a minha divergência significativa, e não é a minha, é de muita gente na Europa, como é evidente, relativamente a esta estratégia. É que o problema é este, ou seja, uma Europa a duas velocidades, mesmo que dentro da zona euro, repare, mesmo que dentro da mesma zona euro, mas uma Europa a empobrecer e outra Europa no centro a enriquecer, não é sustentável. Não julgo que neste momento esteja em cima da mesa a desagregação da zona euro. Aquilo que me parece que se prepara, pelo que pude ler e pelo que pude perceber nestas últimas horas, é realmente um programa de estabilidade e crescimento, um pacto de estabilidade e crescimento com um reforço do caminho para o déficit zero, ou para o déficit estruturalmente zero, que é muito próximo de zero na Europa, e com limitações constitucionais. Por imposição da França, aparentemente, serão os tribunais constitucionais nacionais a verificar todos os anos se o orçamento de cada Estado-membro da zona euro está a caminhar para o equilíbrio orçamental. Aparentemente é por isso um programa de estabilidade e crescimento reforçado com este reforço do papel dos tribunais constitucionais. Bom, como digo, a zona euro, do ponto de vista, digamos, da restrição às políticas orçamentais por esta via, aproxima os seus ciclos, mas não me parece que isto resolva de forma significativa os problemas económicos. Dou-lhe o exemplo daquilo que foi ontem, aliás, apresentado pelo Primeiro-Ministro Mário Monti em Itália. Mário Monti apresentou uma estratégia política bem diferente daquela que foi apresentada para Portugal no Orçamento de Estado para 2012. É certo que estamos a falar de um programa em cima de outros programas de austeridade apresentados anteriormente por Berlusconi. É também certo, e eu faço sempre esta ressalva, que não gostava de estar a ver na Itália um governo que não é um governo democrático, apesar de ser um governo que afastou Berlusconi, é sempre mau para um democrata ver um governo em funções por tanto tempo na Itália, que não é um governo resultante de eleições democráticas, é um governo tecnocrata. Mas ainda assim, Mário Monti, o que fez, depois desta ressalva, apresentou 20 mil milhões de medidas de austeridade, mas 10 mil milhões de medidas para o crescimento económico. Portanto, 2/3 de austeridade, 1/3 de crescimento económico, se quiser assim. Em Portugal, como se sabe, não houve essa opção. As medidas apresentadas foram todas dirigidas à austeridade, são medidas recessivas nesse sentido, fartámos-nos de dizer isso mesmo, não tivemos quem nos ouvisse do lado do governo, mas repare, Mário Monti, com toda a pressão que está sobre a Itália, teve uma opção diferente. Como teve uma opção diferente, a Irlanda também. A Irlanda apresentou, ontem foram novamente faladas essas notícias, mas o programa tem um mês, apresentou o seu programa de austeridade para 2012. Esse programa vale menos de metade da austeridade prevista para Portugal no próximo ano, em percentagem do PIB. Repare que o déficit previsto para a Irlanda no próximo ano é de mais de 8%. Portugal, que este ano vai fechar perto dos 6, apresentou mais 7 mil milhões de medidas para chegar a 4,5. Os irlandeses estão a fazer o caminho da austeridade um pouco mais devagar para não ser tão recessivo. Portanto, há espaço para as opções políticas na Europa, dos Estados-membros individualmente considerados, há algum espaço para as políticas económicas e orçamentais de cada Estado-membro, mas, sobretudo, tem que haver Europa e não pode haver uma Europa a duas velocidades para continuarmos a ter Europa. António, qual é? Eu gostava só de dar uma nota relativamente à Irlanda, se me permite, que é o seguinte: nós não nos podemos esquecer que a Irlanda começou em 2008, o programa de ajustamento estrutural, não é? E as medidas que foram anunciadas foi, digamos, corte transversal na despesa, acho que 2,2 mil milhões de euros e 1,8 mil milhões no lado da receita de impostos. E reformas em termos da segurança social. Portanto, não vejo aqui também, relativamente à Irlanda, o que aconteceu na Itália, por exemplo. Ao menos de metade, ou seja, mas já vem em 2008, e ainda assim ainda vem com 10%, António Gaspar, de déficit, vão fazer o caminho de forma a não ser tão recessivo. E em termos nominais, os salários na Irlanda
em termos médios, perderam já 423 euros por mês. Portanto, em termos nominais, em termos reais, muito mais, não é? Contando a inflação, muito mais. Portanto, é obra, não é? Já vem desde 2008. Portanto, também temos que ver, digamos, a outra parte da moeda. Portanto, desculpa, era só para fazer esta intervenção relativamente à Irlanda. Ia-lhe perguntar qual é a diferença em termos práticos de um pacto a 17 ou a 27? Não, faz toda a diferença, quer dizer, vamos lá ver. Hoje há países que não estão no euro que vão entrar no euro, se calhar, a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, não é? E quando falamos em União Europeia, falamos, de facto, numa União Europeia una. Há países que, neste momento, ou porque não conseguiram ainda cumprir os critérios de convergência nominal de entrada no euro, ou por decisão própria. Aliás, nós temos países hoje que não estão na União do euro, não estão no euro porque não querem, não é? Temos o caso da Suécia, temos o caso da Inglaterra. O Reino Unido, exatamente. Da Inglaterra, exatamente. Portanto, temos casos de países que não estão, de facto, no euro por decisão, digamos, dos próprios países, ou por referendo, ou porque os governos legitimamente representados nos parlamentos desses países decidiram não aderir. Portanto, eu acho que é um erro tremendo não se contar em qualquer decisão com os 27. Porque a União Europeia é uma união de 27, quer dizer, é 17 num certo e determinado sentido em termos monetários porque têm a mesma moeda. Agora, os outros países não tendo a mesma moeda, fazem parte, digamos, daquela união, daquela união do Schuman e dos primeiros homens que assinaram o Tratado de Roma de 1957, na altura com a CE, mas cujos objetivos depois vieram a ser aprofundados, sobretudo pelo grande comissário Jacques Delors, que foi, digamos, o mentor, digamos, destas grandes alterações. Então faz sentido absolutamente nenhum, a meu ver, que hajam, digamos aqui, duas velocidades claramente distintas, 17 e 27. Pegando agora na questão do Reino Unido, escapa e os investidores estão a fugir para a Libra, significa que o Reino Unido deverá ficar a ver de fora esta crise da dívida? Na sua opinião? Eu julgo que não é essa a intenção do Reino Unido e tem-no manifestado e tem participado em alguns espaços de discussão da evolução da Europa. Eu julgo que, e aí acompanho António Gaspar, nós temos mesmo que ter uma Europa única. É arriscado, até porque as assimetrias dentro do próprio espaço da moeda única já são tão significativas que, se entretanto ainda criarmos aqui as tais duas velocidades em relação aos que não estão ainda na moeda única, em que não se sintam solidários com as decisões, no fundo, da Europa relativamente à moeda única, parece-me extremamente arriscado. É verdade que alguns não estão por opção própria, mas é extremamente arriscado. E, portanto, nós precisamos de continuar a reforçar o método comunitário de decisão, nós precisamos de continuar a reforçar a tal democracia europeia, mas com todos e não apenas com uma parte do clube europeu. Por isso, vamos ver como as coisas se desenvolvem agora nos próximos meses. Receio bem que este cálculo, digamos, de fazer a 17 e não a 27 o tal protocolo anexo tenha a ver apenas com as dificuldades de ratificação das alterações, mesmo no tal protocolo, nos países que não fazem parte da zona euro e também por eles não estarem tão impelidos à resolução deste problema por não terem a moeda única. Mas esse não é o caminho da Europa e não pode ser o caminho da Europa. António, esta é uma semana muito intensa a nível de acontecimentos. Na quinta-feira vai haver uma reunião do Banco Central Europeu. Que expectativas tem para essa reunião? Bom, penso que as expectativas que todos nós temos, há muito tempo esta parte, não é? Que o Banco Central Europeu diga, e sobretudo em termos da economia dos mercados, não é? Dos investidores, e sobretudo agora, ainda hoje, por a intenção que existe por parte de uma casa de investimentos de baixar a notação financeira relativamente a um conjunto de agentes económicos, sobretudo a banca, não é? Que haja por parte do Banco Central Europeu, digamos, uma atitude inequívoca relativamente à compra de dívida, não é? Portanto, que diga claramente que, aliás, desacelerou, agora nas últimas 2 semanas a compra de dívida por parte do Banco Central Europeu desacelerou, mas que seja, digamos, um farol, não é? Que ilumine, portanto, o mercado secundário, portanto, e sobretudo ajude por esta via os países a terem menos dificuldades, porque o Banco Central Europeu de facto tem um papel que foi dado pelos países membros, mas o próprio Banco Central Europeu tem, independentemente do papel de subordinação que tem que ter relativamente aos Estados-membros, eu acho que o Banco Central Europeu e o Presidente do Banco Central Europeu
obrigatoriamente têm, digamos, atitude de gestão que cabe ao próprio banco, não é? Portanto, se não eram, digamos, como alguém dizia, como a Rainha de Inglaterra, quer dizer, está lá só para parecer bem, não é? Não pode ser, quer dizer, tem que ter uma atitude muito ativa e faz parte, de facto, do Banco Central Europeu ter essa atitude e, sobretudo, demonstrar a alguns, e aqui alguns, sobretudo a Alemanha, estou-me a referir à Alemanha, um pouco à França, mas mais à Alemanha, mostrar-lhes que, de facto, neste momento, em termos de curto prazo, o caminho é só um, não é? António Gaspar, Pedro Marques, muito obrigada pela vossa presença aqui neste Conselho Consultivo que está de regresso amanhã.